Por aqui no Aprender a Comer temos andado a conversar com a Mariana Chaves a propósito de água. Dedicamos o último episódio a esse assunto. Ficou, Mariana Chaves, olá, boa tarde. Olá, Nelson. Ficou aqui um último capítulo no programa anterior em que falamos até da diferença entre água fria, água morna, a diferença entre água e chá. O nível de água que cada um deve beber tem que ver um pouco com a sua compleição física, Isso. digamos. Mas ficou aqui por fazer uma relação entre a hidratação tem de facto qualquer coisa a ver com o envelhecimento, e quando falamos de envelhecimento isso nota-se na pele das pessoas, por exemplo. Sem dúvida, sim. Isso sem dúvida. Nós somos 60% do nosso peso é água. Engraçado que eu lembro-me de um anúncio há uns quantos anos atrás em que dizia 80% do seu corpo é água. Na verdade não era exatamente assim, mas okay. É 60%, que é bom. Por exemplo, as pessoas quando se põem numa balança de bioimpedância para avaliar a composição corporal, o objetivo é que esteja a água numa percentagem de 50%. Isto porquê? Porque há uma réstia de água que vai estar no nosso cérebro. Isto é muito importante. Nós quando estamos desidratados... E ainda bem que é para mantermos a cabeça fria. Exato. Cabeça fria, hidratada, porque precisamos da água para o nosso cérebro não encolher. Eu sei que isto parece estranho, mas há estudos a mostrar que desidratados o nosso cérebro também encolhe. Claro que depois hidratas-te, porque não vives sem água. É uma esponja, portanto. Exatamente, e ele expande-se. A verdade é que desidratados nós temos menos concentração e afeta negativamente o desempenho cognitivo, também a memória de curto prazo. É importante perceber isto. Há estudos a mostrar em crianças, especialmente dos 10 aos 12 anos, mas também em jovens adultos. Ali eles vão repartindo dos 18 aos 25 e a partir dos 50 anos. Parece que dos 25 aos 50 nós devemos nos portar um bocadinho melhor, então eles não consideraram que fosse uma faixa etária preocupante. Mas a verdade é essa, é que temos que estimular os miúdos a beber água, até porque eles têm mais tendência a querer ir para os refrigerantes e a água aqui faz mesmo diferença para o desempenho cognitivo, para a concentração, estados de alerta. E não sentirem tanto cansaço. Houve um programa que fizemos sobre o cansaço, ou sobre a energia, o lado positivo, o copo mais cheio, mas a verdade é que o facto de estarmos desidratados dá-nos uma sensação de cansaço enorme e por isso a água aqui é fundamental. Mas há um estudo, Nelson, muito engraçado, que já tem muitos anos, eu sei, tem 30 anos, mas foi feito com mais de 11 mil adultos de meia idade. Que nos somos diz, nós, não é? Mais ou menos. Somos nós, exato. Que nos diz que a hidratação adequada retarda o envelhecimento e prolonga a vida livre de doenças. Ou seja, o que eles foram identificar é que nós conseguimos, nas análises clínicas, perceber se estamos ou não desidratados, através do sódio sérico. Então associaram que havia um risco maior de quase 40% de desenvolver doenças crónicas e quase 21% de morte prematura. E depois puseram lá, quando há desidratação, claro, e puseram lá outro fator que acho muito engraçado, que era 50% maior probabilidade da idade biológica ser superior à idade cronológica. Que é o que ninguém quer, parecer mais velho do que realmente é. Exatamente, por dentro, ainda para mais. Portanto, ficou ali o ponto em cima da mesa que não é só o que comemos, é também o que bebemos de água, sem dúvida. Olha, mas este programa tinha um outro objetivo, falar de água com gás. A água com gás é saudável? É saudável. Mas espera lá, há uma diferença também entre aquelas marcas ou água que é naturalmente gaseificada e outra que não é naturalmente gaseificada? Sim, a água proveniente das nascentes, não é? Que conseguimos que venha naturalmente gasificada, é estado puro, não é? Nós estamos a beber uma coisa que é totalmente natural. As outras que vai ser adicionado dióxido de carbono sob pressão, na verdade continua a ser saudável. O que as pessoas têm que entender é quem é que vai beber essa água. Ou seja, se é um adulto, está tudo bem. Se é uma criança em crescimento, talvez, há aqui, fala-se que pode haver aqui uma competição com o cálcio e que por isso não serão as idades mais adequadas para beber águas gasificadas. Mas porque a água gasificada descalcifica? Porque existe aqui uma questão penso que será o fósforo em competição com o cálcio e que, portanto, numa altura em que há maior... Não estão bem? Sim, okay. É a excreção, tem a ver com a excreção, que temos que ter mais cuidado, mas quer dizer, isto porque também as crianças têm que ter uma alimentação diferente dos adultos, ponto. Eu tenho que te confessar uma coisa, a minha filha vai fazer 4 anos e adora água com gás. E eu se calhar estou a ser mau pai. Não, nós damos sempre o nosso melhor, atenção. Não, mas é que eu não resisto, ela não resiste à água com gás. E também já me informei um pouco e já percebi que não é... Sim. Que é mais ou menos saudável. Sim. Mas aconselhas que seja a naturalmente gaseificada? Vou dizer, é saudável beber água com gás,
não tem absolutamente nada a ver com refrigerante, por exemplo. Ok. Portanto, é uma água que hidrata tanto como uma água lisa. A questão é apenas esta questão para se formar este gás, que poderá haver, mas os estudos nisso também não são taxativos e claros a dizer não se pode, senão já havia até uma regra, Claro, não é? Uma claro. lei. Mas que poderá haver essa excreção de cálcio maior, sendo que nós com as crianças estamos mais preocupados com isso, não é? Com o bom crescimento ósseo. Portanto, eu diria que são daquelas coisas que é muito mais saudável isso do que deixar beber um refrigerante, e que acaba por ser uma bebida para darmos de vez em quando, mas a base continua a ter que ser a água lisa para as crianças. Ok. Já num adulto, não tanto. Se o adulto tiver mais dificuldade em beber água lisa, se o fizer maioritariamente água gaseificada, desde que não seja a refeição grandes quantidades, porque é importante dizer que o gás aumenta o volume, expande. O nosso estômago é um músculo. Portanto, se nós estamos numa refeição e bebemos uma garrafa de água com gás, ainda está tudo bem. Mas se bebermos a segunda e a terceira, o nosso estômago vai dilatar e nas próximas refeições vamos ter mais fome. Mas há uma teoria de que a água com gás também é boa para a digestão, não é? Sim. É para aliviar aquela sensação de enfartamento. Sem dúvida. Não, ela ajuda bastante nessa... Não é mito, é não verdade. é mito, é mesmo verdade. Mas por isso, cá está. Pode-se beber na refeição, se calhar até deixar um bocadinho para o final da refeição ou bebê-la na totalidade no final da refeição, para essas questões de digestão. Aí tem um efeito quase terapêutico e está mesmo estudado. Olha, e há aquelas águas com gás que têm sabores? Eu pessoalmente não gosto nada mesmo, mas é um novo produto que já surgiu no mercado há alguns anos. Sim. É uma alternativa ou depois aquilo é muito açucarado, tem muitos adoçantes e se calhar já não faz tão bem quanto isso? Olha, a única forma que nós temos de saber se nos faz bem ou não é ver a lista de ingredientes sempre, que está na garrafa. É obrigatória por lei e é quase como se fosse a receita daquele produto. Portanto, e para esclarecer isto nada tem a ver com as águas com gás que estávamos a falar há pouco, não é? Acaba por ser uma alternativa ao refrigerante. Em regra, tem sempre algum ingrediente para dar o sabor doce, por isso é que tem sabor a limão, a framboesa, etc. Quase nunca é natural? Quase nunca é natural. Às Pois. vezes é natural, que é com sumos de fruta concentrados. Há um ou outro produto, portanto eu já andei a revirar os rótulos todos e encontra-se, não é impossível. A verdade é que os adoçantes mais comuns, portanto é mais comum ter ou um bocadinho de açúcar ou adoçantes, e os mais comuns nos adoçantes normalmente é a sucralose, a frutose, o acesulfame K, que é um nome que sempre tive Estranhíssimo. dificuldade, sim, mas também existe nas escolas. Pronto, o aspartame não é tão comum, não é? Ele que andou agora na boca do povo e, portanto, as pessoas também estão um bocadinho O mais aspartame atentas. é um adoçante também? O aspartame é um adoçante e que teve há uns tempos a ser muito falado pelos possíveis efeitos cancerígenos. Na verdade, nós estamos a falar tudo de adoçantes artificiais. Também fizemos vários a aprender a comer sobre adoçantes e tem que se fazer uma grande distinção entre os adoçantes naturais e os adoçantes artificiais, dos quais faz parte o aspartame, a sucralose, este asulfame K. E, portanto, por exemplo, um adoçante natural que é o stevia, há algumas águas com gás com sabor que são usadas com stevia, e aí Melhora não um vejo bocadinho. problema, exatamente. E é assim, e estas águas com gás com sabores têm um papel, a meu ver, porque Porque ainda não são um refrigerante, não é? Estão ali um exatamente, bocadinho... exatamente. Não só refrigerante, às vezes imagina... Pode há ser uma pessoas- alternativa para os mais miúdos, se calhar? E para os adultos também, Também. porque imagina, pessoas que dizem que não se controlam a seguir ao jantar, que vão buscar um Precisam pacote de de um bolachas, docinho. exato, um pacote de bolachas ou ou tablete de chocolate e que comem até ao final. Se calhar se forem ao frigorífico beber um bocadinho de uma água destas, estamos a falar de um consumo de açúcar ou de adoçante muito inferior àquele que teriam, claro que se controlarem, pois dizem, mas então e um quadrado de chocolate não é melhor? É, comer uma fruta não é melhor? É, mas a vida não é sempre perfeita, portanto às vezes tem essa questão. Diz uma coisa, há águas com sabores que não têm de todo açúcar ou adoçante? Existe no mercado isso? Sim, sim, sim. Há águas que não têm uma quantidade mínima destes sumos concentrados, sumo de fruta, apesar de que o sumo de fruta acaba por ser açúcar. Isto às vezes é um tema que as pessoas que se confundem, não é? Porque e está descrito, até a OMS fala disto, beber sumos de fruta sem a polpa da fruta continua a ser açúcar no nosso sangue, é frutose. Portanto, mas são quantidades bastante pequenas e na verdade nós também podemos
quero deixar isso aqui, nós também podemos fazer isso em casa, não é? Nós também podemos... Fazer a sua própria água com Claro. sabor. Olha, agora até existe... Mas como é que lhe metemos gás? Essa Agora, parte agora existem máquinas. existe? Existe para as coisas que acrescentar eu gás. aprendo aqui. Mas também imagina, tens a tua água com gás e colocas lá para dentro um bocadinho de fruta que espremes, um bocadinho de framboesas que espremes, um bocadinho de sumo de limão, a casca do limão, a hortelã, e passado uns minutos já está com sabor. Portanto, nós também conseguimos fazer isso, seja com gás ou não. E deixa-me dizer, Nelson, que há umas garrafas espetaculares para ter, que têm um recipiente autónomo, que tu pões lá o que queres para dar sabor. Imagina, as cascas da fruta com hortelã, e depois consegues encher, aquilo fica sempre preso nessa base da garrafa. Uhum. E consegues encher várias vezes a tua água durante o dia nessa garrafa. E, portanto, vais tendo água com sabores o dia todo, que é espetacular. Não... Parece aquela bebida, o mate, não é? Na América do Sul também se usa, que é tipo um chá que vai ficando sempre de lado as ervas e as cascas, e tu bebes o líquido, é mais ou menos o que tu explicaste. O Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves regressa na próxima terça-feira, mas está sempre disponível no nosso site em observador.pt. Mariana, até para a semana. Até para a semana, Nelson.